Salve guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão aqui falando também para mais um vídeo. E hoje eu queria trazer aqui para vocês uma novidade bem legal, que são cursos que a Anthropic está lançando para você aprender como é que você usa o Cloud Code, né, para codificar, para otimizar suas tasks. E hoje em dia, cara, a gente vem batendo muito nessa tecla, né, de como usar a IA da melhor forma, da forma que vai otimizar melhor, que vai te fazer realmente economizar tempo, entregar as demandas mais rapidamente. E eu entendo que isso é muito importante. A Anthropic, que na minha opinião é a melhor IA que está tendo do mercado até agora, melhor que o ChatGPT, melhor que o Gemini. O Gemini tá até melhor que o ChatGPT, mas cara, eu não sei o que a Anthropic fez. Eu vou até dar uma pesquisada, estudar por que eles são os melhores, mas eles são os melhores, cara. Eu mesmo hoje em dia uso muito o Cloud Sonnet, principalmente para dar uma economizada, mas o Opus também, que é sensacional, cara. E assim, isso otimiza muito o meu trabalho. Eu tenho muito mais espaço para cometer erros, e isso é muito importante. Porque é mais importante você ter espaços para cometer erros, claro que de certa forma em um ponto que ainda não chegou ao cliente, né? Então às vezes eu cometi um erro aqui, o prazo é para daqui 3 dias. Eu consigo corrigir esse erro muito mais rápido, certo? Mas claro, do outro ponto, será que eu estou começando a cometer mais erros porque eu estou terceirizando cada vez mais meu processo cognitivo e isso está caindo um pouco para mim? Enfim, possibilidades, mas é esse o ponto, né? A gente tem que lutar para não deixar cair. Mas cara, eu vi essa notícia aqui no Instagram, tá? Tava virando o feed lá, desligando o cérebro, né? Deveria parar com esse hábito? Deveria, mas continuo, porque cara, às vezes você trabalha o dia todo no código, aí chega de noite, você quer fazer uns projetinhos, enfim, tô aqui gravando um vídeo 11 horas da noite e vi esse anúncio, né? Então, até nesse momento a gente tenta ser um pouquinho mais produtivo, né? Não vendo só besteira, mas honestamente eu ainda vejo mais do que eu deveria, tá? Mas quais são esses cursos aqui, né? Porque é muito interessante, né? Você vai poder ter a possibilidade de integrar o seu workflow, né, o seu fluxo de trabalho ao cloud, otimizando isso da melhor forma. Então aqui eles vão cobrir não só a questão de código, mas também como você se comunica com a IA, certo? Como é que você integra ali, né, a sua linguagem com como você se expressa para o cloud, né? Porque é muito importante. Às vezes você quer falar alguma coisa, mas você não consegue nem explicar para o próprio cloud, que é simplesmente a melhor IA do mercado. Então você tem que saber se expressar, tá? Então hoje em dia eu me pego refinando muito prompt. Então às vezes, você tem que ter um contexto do que você está fazendo, você tem que ter noção, porque realmente é gerar um código, mas de uma forma e na direção que você quer. É tanto que, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma API, que é uma API de integração. Hoje em dia eu sou o responsável pela equipe de integração do meu time. Eu tenho um sênior a mais que eu, claro. Hoje em dia eu estou liderando 2 integrações principalmente, certo? Uma já está finalizando, a outra é o que eu estou tocando. E cara, hoje eu pedi para a IA fazer uma camada ali de DDD e usando o Sonnet 4.6, a última versão, e ele simplesmente colocou o request, né, o body ali do request para autenticação de uma API que eu preciso fazer, né, a requisição. Nessa integração eu vou precisar fazer 2 requisições, uma de get e uma de post, e ele simplesmente colocou dados de requisição ali para fazer a autenticação em uma dessas APIs que eu preciso consultar na camada de infraestrutura, o que na minha opinião não faz sentido, tá? Eu acho que faz muito mais sentido isso ficar na camada de aplicação, tá? Eu entendo que é melhor, e deixar tudo na camada de infra relacionado a, sei lá, disparo de e-mail, banco de dados. Não faz sentido eu ter as requisições ali os DTOs, as requisições que eu tenho que fazer para outra API na camada de aplicação, e só porque é uma autenticação que eu tenho que fazer na API, ela ficar na camada de infraestrutura. Eu não entendi porque que ela jogou lá. Claro que pode fazer um sentido, você pode tentar ver isso de outro ângulo e criar um argumento para isso, mas cara, eu preciso saber me expressar melhor,
sabe? Porque eu poderia ter colocado isso no prompt, detalhando. Eu entendo que esses cursos, eles vão fortalecer isso, né? A gente cada vez integrar mais o nosso trabalho ao cloud e saber comunicar. Porque, por exemplo, eu hoje em dia, eu consigo ver alguns conceitos bem melhor por ter estudado um pouco mais. Então eu estou estudando ainda o livro do Eric Evans, estou na página 260 mais ou menos, é um livro bem grande, mas eu consigo enxergar já muito gap que eu tinha e consigo enxergar muita coisa que eu não enxergava antes, né? Então, isso aqui está errado no código porque vai causar esse tipo de erro. Então, por exemplo, tive que por algum motivo um exemplo que eu vou pegar aqui, mas não vou expor tanto, né, nem onde eu peguei, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas teve uma replicação, né, de uma API, tivemos que criar uma API nova, não vou dizer aonde nem quando, não importa. E uma regra de domínio que ficava em uma outra API mais antiga foi replicada para essa nova. Em vez da gente fazer uma exposição da API que a gente já tinha, que tinha a regra de domínio correta, certo? Uma coisa é eu pegar para refatorar, outra coisa e expor, né? Refatorar, deixar mais moderno ali, né? Aquela regra de domínio, expor em uma API, mas como já está muito acoplado ao sistema legado, a gente resolveu só replicar a regra. Mas o que aconteceu? Acabou que a gente errou na hora de replicar essa regra, desrespeitando um princípio. Então hoje em dia já consigo ver qual é o princípio, já consigo entender essas lógicas. Nesse caso é um caso mais simples, né, de single responsibility, né? Então eu só deveria ter uma API com minha regra de domínio centralizada. Mas o que aconteceu? Porque a gente não quis expor, não quis desacoplar, desrespeitou a regra, beleza, para economizar tempo, beleza. Mas acabou gerando bugs, certo? Acabou gerando bugs. E é isso, sabe? Estou começando a enxergar mais. Eu poderia dar mais alguns exemplos aqui, mas pra gente não complicar tanto, enfim, esse é o ponto. Quando você aprende o que você está usando, o que você está aplicando, por que você está fazendo, o que você faz, você começa a entender outros porquês e que você consegue prever muita coisa, sabe? Por que isso está sendo feito dessa forma? Aí você vai ter essa explicação a partir do momento que você analisa, obtém respostas de algum dev que está trabalhando ali, e a partir disso você consegue tomar uma decisão muito mais estratégica. E hoje em dia, cara, a velocidade, cara, dev que faz a empresa economizar dinheiro, que faz ter uma visão muito boa com o cliente. Acho que a gente acaba não falando muito disso, né? Mas talvez a gente comece a falar mais agora por estarmos nos tornando um pouquinho mais generalista, mas ainda precisamos colocar a IA no caminho certo. Então esses cursos aqui eu estou planejando fazer para me melhorar nesse sentido. Mas quando você estuda, cara, e pra gente hoje em dia parece que é muito tipo, isso daqui eu não preciso estudar tanto, porque quando eu for aplicar eu vou usar IA aquilo, IA isso, e aí a gente acaba ficando um pouco longe do que realmente é a coisa, e realmente ficando generalista demais, deixando de ser um especialista. Então, quando você estuda e se conecta mais com aquilo, em vez de só ver a IA fazendo na sua frente, e às vezes você pode ter até um olhar mais simples, mas quando você refina isso e realmente conquista um olhar mais distante, então acredito que fazendo esses cursos aqui, você vai conseguir ter essa visão, né, do poder da ferramenta que você está utilizando, como usar ela, como se comunicar com ela melhor. Eu entendo que vai fechar muito legal, certo? Então eu vou fazer, né, esse curso aqui aos poucos, claro que eu já tenho muita coisa para fazer hoje em dia, cara, queria ter um pouquinho mais de tempo para jogar, certo? Mas durante a semana, graças a Deus, eu acredito que eu estou fazendo a coisa certa, né? Durante a semana eu foco bastante nos meus projetos, no que eu acredito que é o caminho que eu preciso seguir como profissional ou como empreendedor. Não vou deixar de falar isso, infelizmente tá comigo e vai andar sempre comigo. Eu quero ser um empreendedor de qualquer forma. E é isso, cara. Ser sócio, ser empreendedor, enfim, esse é o que eu quero ser, sabe? Mas eventualmente todo mundo tem que servir e prestar um serviço de qualidade, né? Então por isso que a gente faz esses cursos, por isso que a gente se especializa, lê livro, entende o que a gente está fazendo de fato e parar de só ficar olhando a IA fazer, entender o que ela está fazendo, mas claro, usar ela para economizar tempo e gerar código da forma que a gente quer, certo? Com velocidade,
estabilidade, geração de bug não, evitar a geração de bugs. E é isso, tá? Segue aqui, beleza? Vamos fazer esse curso aí e simbora. Espero que você tenha gostado dessa dica. Faça esses cursos aqui da Cloud, tá? Para que analisa direitinho. Você não precisa fazer todos, né? Tanto que, honestamente, eu já uso bastante IA, sei muito bem de prompt. Então essa parte aqui talvez não me interesse tanto com relação a uso diário, né? De pesquisa, de entendimento de alguma coisa. Mas aqui com relação a código, com certeza eu entendo que é algo super positivo a gente está fazendo, certo? Então espero que tenha te agregado de alguma forma nesse vídeo. Deixa seu like, considera deixar seu like, se inscrever no canal. Se conecta comigo também no link aqui abaixo que está meu LinkedIn, tá? Se conecta comigo lá, fala que você veio do YouTube. Um beijo e um queijo, tamo junto, valeu, é nóis.